Olá pessoal, professor Rafael aqui falando, e agora neste vídeo eu mostro como criar o sumário utilizando as ferramentas do Microsoft Word, tá legal? Bom, então vamos pegar a partir desta ideia aqui, ó. Eu comecei a criar ali o meu trabalho falando sobre computadores, tudo bem? Então, esse é o meu título, computadores. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar o meu título e aí eu tenho que indicar que ele faz parte do meu primeiro nível, ou seja, que ele é um título, tá legal? Bom, então, para que a gente possa fazer isso, nós vamos utilizar a barra de menu aqui na parte superior. E aqui mesmo, dentro deste item aqui, ó, chamado referências, eu vou entrar aqui, ó, adicionar texto e vou escolher aqui, ó, nível 1, ou seja, computadores é meu título, tá legal? Eu posso formatar ele, colocar de cor diferente, aumentar a fonte, tudo, mas não é essa a minha ideia aqui. Então, eu vou falar sobre computadores. Aí eu vou escrever aqui, blá, 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 blá. Já copiei um texto aí para parecer que, na verdade, eu tenha digitado algo assim mais extenso. Deixa eu só fazer o seguinte, eu vou copiar ele sem o espaço para que ele fique tudo um na frente do outro mesmo. Então, tá aqui, ó. Vou colando ele, blá, 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 certo? Então, tá aí o meu texto falando uma pequena introdução aí sobre computadores, tá legal? Bom, aí software pertence a computadores, ou seja, seria o nosso item 1.1, não é verdade? Nesse caso, eu vou adicionar um texto aqui, ó, nível 2. E por que nível 2? Porque, ó, de novo, 1.1. Ele é o subtítulo de computadores, ou seja, vou falar de software dentro, né, de computadores. Então, tá aqui, ó, nível 2. Feito isso, foi colocado aqui nível 2, aí eu teria que montar um texto falando sobre os programas. Então, tô lá, Ctrl C, Ctrl V, não é isso? Para repetir várias vezes. Estou fazendo com que ele dê várias páginas aí. Estou falando, então, sobre programas, tá legal? Bom, feito isso, eu tenho aqui mais um título. No caso aqui, outro subtítulo, Word. Só que o que seria Word? Word é um programa, então ele está dentro de software e dentro de computadores. Então, nesse caso, o nível que eu vou adicionar ele aqui é o 3, tá certo? É o 3. E aí, de novo, blá, 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 vamos supor que eu esteja digitando um texto, falando aí muito sobre Word, algumas páginas estão sendo utilizadas, e aí pronto, né, caí aqui para a segunda página, olha lá, a primeira falando sobre computadores, sobre software, e aí a do Word veio até a página de número 2, tá legal? Aí chegou o momento do Excel. Excel, ele tem o mesmo nível do Word, porque ele também é um programa. Então, nesse caso, seria o nosso 1 de computador, 1 de computador, ponto 1 de software, ponto 2, pois é o segundo software que estamos falando, o Excel, tá legal? Então, aqui, por ele ser 1.1.2, 3 números. De novo, 1.1. Ponto 2. 3 números, então, nível 3. Com isso, aí vem o texto falando do Excel, blá, 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 blá. E aí, eu estou dando Ctrl V aqui, o computador até para um pouco de responder, para ele copiar tantos blá, blá, blá. Vou até selecionar um pouco mais assim, ó, para daí essa minha cópia ser um pouquinho mais rápida também. Então, de Excel, eu tenho muito o que falar. Então, blá, 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 e assim vai. Várias vezes, várias linhas, utilizo para falar de Excel. Tudo bem? Bom, chegou aqui no final, acabei de falar de Excel. Então, eu vou falar agora não mais de programas. Ou seja, eu vou
voltar uma etapa. Eu não quero mais falar de programas, eu vou falar agora da parte física. Então, eu estava trabalhando com 3 níveis, né? O Word e o Excel representavam o terceiro número. Como eu estou voltando um acima, agora são 2 números. Então, nível 2. Tá legal? E aí eu venho aqui, hardware, toda a parte física do computador, blá, 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 blá. E pronto. Escrevi um texto grande que fala aí sobre hardware. Dentro de hardware, eu quero falar de placa-mãe. Então, vamos contar, ó. 1 de computador. Ponto. 2 de hardware. Ponto. E agora? Agora, nós vamos colocar um terceiro número que é referente ao hardware que vamos falar. Então, como placa-mãe é meu primeiro hardware, então, ponto 1. Então, seria 1.2.1. Nesse caso, eu estou até ignorando os números e só contando quantas vezes ele aparece. Então, é o terceiro nível, tá certo? Placa-mãe é o terceiro nível. De placa-mãe, tenho lá um outro texto falando sobre placa-mãe. Legal. Aí, acabei de falar placa-mãe, eu vou falar de memória. Memória, por ser algo físico também, é uma peça do computador, ela está no mesmo nível da placa-mãe, ou seja, também nível 3. E aí, estou eu lá escrevendo o que é a memória RAM, de onde ela veio, o porquê desse nome, como que ela funciona, em que ano que foi desenvolvida, tal. Bom, então, acabei de falar aí de memória. Quando eu terminei de falar de memória, eu acabei o meu assunto de computadores. Ou seja, eu não vou falar mais de computadores, não vou falar mais de hardware, não vou falar mais de software. Então, eu parei com computadores. Agora, eu quero falar de um outro item, ou seja, um novo título. Esse novo título vai ser a parte de celular, de smartphone. Então, como é um novo título, eu vou colocar ele aqui. Opa, cliquei em sumário. Eu vou clicar nele aqui, adicionar o texto, nível 1, ou seja, é o primeiro, certo? Faz parte do mesmo nível de computadores, ou seja, eu posso falar de computadores, como posso falar também de celulares. São 2 títulos do meu trabalho. Aí eu começo aqui, ó, blá blá blá, um texto aqui, um texto sobre os celulares. Não vou estender muito esse, porque aqui eu quero falar de aparelhos. Aparelhos do quê? Aparelhos de celular. Então, aparelhos está dentro de celular. Então, se está dentro, ele não pode ser o primeiro nível, ele é o nível 2. Tá legal? Então, nível 2, vamos lá, blá blá blá, pronto. O texto aqui, legal. Agora, de quais aparelhos, de quais marcas nós vamos falar? Da Samsung. Então, Samsung vai ser o meu terceiro nível. Assim como Apple e Motorola também vai ser o terceiro nível, que seria aí 2 de celulares, 1 de aparelhos. E aí, aqui número 1, aqui número 2, aqui número 3, ou seja, cada fabricante recebe um número aí no final, tá legal? Não vou colocar muito grande esse aqui não, porque é tudo repetitivo aí. Então, de novo aqui, nível 3, tá aqui o texto dele, legal. De Motorola, assim como Samsung e Apple, eu vou colocar o mesmo nível, que é o nível 3, tá aí. E mais texto aqui, ó, legal. Bom, quando eu cheguei aqui nessa etapa, em sistemas, eu quero falar, deixa eu até aumentar um pouquinho o texto desse aqui para jogar ele para a linha de baixo mesmo, aqui ó, para a página de baixo, né? Essa parte de sistemas, eu parei de falar de marcas de aparelho, ou seja, não estamos mais falando dos modelinhos, dos modelos que existem de celular, e sim dos sistemas que existem. Então eu preciso voltar um nível, ou seja, acabou aquele assunto, volta para falar de outro. Então, nesse caso, nível 2. E aí, dentro de sistemas,
que é o nível 2, aí eu tenho 2 itens de nível 3 aí. O Android, que é o nível 3, e tenho também, vamos lá, texto, e o iOS aqui, vou jogar mais um pouquinho de texto, jogar ele aqui como nível 3 também, tá certo? Ou seja, deixa eu finalizar aqui. Dá um Ctrl V, pronto. Lancei o texto que fala do iOS, tá certo? Acredito que aqui tenha ficado como título também, vou tirar o nível dele. Tá aqui, ó, não mostrar no sumário, tá aqui texto comum. Então, vamos ver como que ficou. Lá no início do documento, eu tinha um título. Tá aqui o título, computadores. Aí, dentro de computadores, eu quero falar sobre os programas. Então, tá aqui, ó, programas dentro de computadores. Aí, quais os programas que eu quero falar? Word e Excel. Pronto. Falei de 2 programas. Aí, eu não quero falar mais de programas, mas ainda quero falar de computadores. Então, foi lançado, Excel eu colei várias vezes, né? Então, foi lançado aqui o título Hardware, ou seja, nível 2. E aí dentro de hardware tem placa-mãe, tem memória e assim vai. Tá legal? Bom, com isso eu acabei gerando um arquivo bem extenso. Na verdade, ele está mostrando 15 páginas ao todo, 15 páginas. Onde fica o nosso sumário normalmente? Na página inicial, lá no início de tudo, não é verdade? Então, o que eu vou fazer? Eu vou inserir uma página lá no início, uma página em branco. E como que nós podemos fazer isso? O meu ponto de inserção de texto, esse pontinho que fica piscando aqui na tela, indica que a partir desse ponto é que o texto será lançado, na verdade. Se eu pressionar o Enter ele joga para a linha de baixo. Mas eu não quero apenas jogar para a linha de baixo, eu quero jogar para a página de baixo. E aí, eu vejo muita gente fazendo isso, ó. Enter, 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 até cair na página de baixo. Assim, por que eu não acho, Rafael, não acho correto ficar fazendo isso, dando vários Enter para poder jogar o texto para a página de baixo. Esses espaços em branco aqui, pode ver que tem até o marcador aqui de título, não é isso? Esses espaço em branco que nós temos aqui é considerado letra também, caractere. A gente não vê porque é em branco, mas tem alguma coisa escrito ali, correto? Tem algo aqui, é um espaço em branco. Então, esses espaços, eles têm tamanhos também. Isso acontece que, se eu aumentar a fonte, ó, ele vai jogando o texto para a linha de baixo. Isso não é bacana. Não é bacana porque nós estamos apenas montando a estrutura e como vai ser lançado o nosso sumário, o nosso texto, o nosso trabalho. E depois nós vamos fazer a formatação. Então o texto pode ter letras maiores, menores, vai ter imagens. E aí vai acontecer desses espaços em branco, que é coisa que a gente não enxerga, mudar o tamanho. Então às vezes a gente fala assim, tem que apertar 15 vezes a tecla Enter para jogar o texto para a página de baixo. 15 vezes. Mas se as 15 linhas forem grandes, se as linhas forem pequenas, 15 já não é o suficiente, tem que apertar 18, 25. Então, o que eu faço? Ao invés de ficar pressionando Enter, Enter para jogar para a linha de baixo, eu faço isso aqui, ó. Ctrl, Enter. O Ctrl pressionado indica que não vai pular para a linha de baixo, mas sim para a página de baixo. É o inserir quebra de página. Tá legal? Bom, agora, em relação ao sumário, já que nós temos a folha em branco, tem gente que já deixa ela em branco lá no início, não tem que inserir essa quebra. É justo, até a ideia é muito boa. Mas assim, ó, depois de termos a página pronta para inserirmos o nosso sumário, é que vem a parte mais simples, mais fácil de tudo.
nós só precisamos entrar aqui, ó, em referências, sumário, e eu vou pegar esse automático aqui mesmo, automático, pronto. Tá aí. Olha lá como que ficou o nosso título aqui, ó, computadores, software, Word, Excel, hardware, placa-mãe, memória, celular, aparelho, Samsung, Apple, Motorola, sistemas Android, iOS. Podem ver que aquela escadinha que eu criei no vídeo anterior, ele aparece aqui de forma automática, tá certo? Então tá aqui, ó, computador, primeiro nível. Na linha aqui, ó, na reta dele, ó, olha lá, só temos celular. Então, computador e celulares, né, computadores e celulares, os dois se encontram no mesmo nível, ou seja, seria item 1 e item 2, cada um com um número apenas. Agora software. Software está na mesma linha aqui, ó, de hardware, dentro de computadores. Então, esses dois teriam dois números. Um seria, o primeiro aqui, software, 1.1, e hardware seria 1.2. Tá legal? Mas olha que bacana aqui, ó. O sumário feito, eu já posso mandar imprimir, posso trabalhar com ele no computador mesmo, dentro do Word, mas principalmente quando a folha está numerada, coisa que a gente vai ver também em um próximo vídeo. Mas assim, eu quero ler sobre os aparelhos da Samsung. Aí eu tenho marcado aqui, ó, Samsung. Deixa eu tirar o selecionado. Samsung está na página de número 14. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir correndo até a página de número 14. Vamos ver? Aqui, ó, é a página de número 6. Eu posso até pular, na verdade, né? Eu posso digitar aqui, ó, e ir direto para a página de número, tá aqui, número 14. E nesta página número 14, olha lá, Samsung. Tá legal? Então, nós criamos um índice, criamos um sumário. A ferramenta do Word é muito simples de se utilizar. O que complica um pouquinho é o momento de decidirmos. Espera aí, esse título é nível 1, nível 2 ou nível 3. Mas isso, conforme nós vamos fazendo, nós vamos criando a prática, errando bastante, nós vamos entendendo o que é que pode ser modificado e logo logo estamos com o trabalho todo perfeito. Tá legal? Gente, esse vídeo eu também encerro por aqui. Um abraço a todos.